Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Luciano Macaferri Rodrigues, diretor-geral da Thales no Brasil. Luciano Macaferri tem 45 anos, foi diretor de desenvolvimento de negócios da Embraer e representante no Grupo Técnico Integrado para Desenvolvimento dos Caça-Aviões AMX e A1M, uma parceria entre os governos italiano e brasileiro. Luciano está na Thales há 6 anos, assumiu a diretoria-geral da multinacional francesa em 2018. A Thales atua nos mercados de defesa e segurança, aeroespacial, espacial, identidade e segurança digital e transporte terrestre. Luciano, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Laís. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Luciano, eu começo essa entrevista perguntando sobre a atuação da Thales no Brasil. A empresa pode ser desconhecida para a maioria dos brasileiros, mas fornece produtos usados por quase todos, como chips de celular e cartões bancários. Quais são as áreas de atuação da Thales no país? Laís, obrigado pela pergunta. Bom, esse é um tema bastante interessante, né? A Thales está muito mais presente na vida das pessoas do que as pessoas imaginam, apesar de não ser uma empresa muito conhecida, né? Nós atuamos basicamente em 5 grandes mercados, né? Começando pelo que você mencionou, o mercado de segurança digital. Então, nós temos soluções de sistema de pagamento, de comunicação remota. Então, eu estou falando aí de cartões bancários e chips de celular, né? Temos também soluções em biometria, em cibersegurança, internet das coisas, né? Então, esse é um mercado nosso bastante digital. Mas, além desse mercado, a gente também tem uma presença muito forte no mercado aeroespacial, seja em equipamentos embarcados em aviões, aviônicos, ou sistemas de comando de voo, ou sistemas elétricos, sistemas de entretenimento em voo, e também sistemas em solo, né? Radares, auxílio de navegação, entre outros sistemas que auxiliam o mercado aeroespacial a operar, né? Temos também uma presença forte no mercado de satélites, né? No mercado espacial, seja com os equipamentos satélites ou com a prestação de serviços de satélites. Também uma presença grande no mercado de defesa, né? Temos as 3 forças, Exército, Força Aérea e Marinha, são clientes nossos já há muitos anos, confiam muito nos nossos produtos, muitos deles desenvolvidos, fabricados e exportados no Brasil. E, por fim, também o mercado de transportes, né? Então, a gente pode dizer que do momento em que um brasileiro acorda, né, o momento em que ele vai dormir, ele teve muitas interfaces com muitos produtos e serviços da Thales no seu dia a dia. Luciano, como a escassez global de semicondutores tem afetado a Thales no Brasil? Acho que isso tem afetado todo mundo, né? Era uma escassez não prevista, não planejada, né? Ela veio de uma digitalização, uma transformação digital muito mais rápida do que se esperava, resultado, né, do cenário pandêmico que a gente viveu, e também, obviamente, a própria pandemia gerou limitações de fornecimento, né? A gente tem conseguido atender os nossos clientes, os nossos compromissos relativamente bem, porque a gente conseguiu, já no começo, estimar com uma certa segurança a demanda, né? Então até com muito apoio dos nossos clientes, eles foram muito precisos com relação à demanda, e também criando alternativas de fornecimento, né? Então, de lá para cá, a gente tem qualificado chips alternativos, fornecedores alternativos para tentar manter a produção. Mas, obviamente, que teve, sim, afetou vendas, afetou receitas, afetou um pouco de entregas, a gente teve que fazer priorizações. Não é um cenário curto, né? A gente estimava que em 2022 isso pudesse passar. Hoje, a gente já fala, talvez, em 23, 24, tem gente que menciona que isso pode ir até 26. Então, é um cenário que a gente ainda vai viver um pouquinho essa dificuldade de escassez de chip. Mas é um cenário um pouco mais otimista do que foi 2020, 2021, ou... Eu acho que hoje ele é um cenário mais realista, porque em 2021 a gente não tinha ideia ainda do tamanho da escassez, né, da diferença entre oferta e demanda, né? Hoje eu acho que o mercado já entendeu um pouco mais, tem muitos países fazendo investimentos pesados, né, nessa parte de semicondutores, o próprio Brasil está agora discutindo um plano nacional de semicondutores.
É uma indústria que demanda investimentos bilionários e os resultados vão vir em alguns anos, mas eu acho que hoje é um cenário mais realista e com uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, certeira do que a gente tinha 2 anos atrás. Há 2 anos a gente, como eu te falei, a gente não tinha ideia do tamanho do problema. Hoje eu acho que esse problema está equacionado e a gente já consegue entender melhor como resolvê-lo. Foi preciso reorganizar a cadeia de fornecimento de semicondutores? Sim. Como eu te falei, a gente tem trabalhado em qualificar chips alternativos e fornecedores alternativos, inclusive em outras geografias, né? A gente tinha, obviamente, o mundo comprava chips muito da Ásia, hoje já tem outros países em outras geografias entregando chips para a gente também. O senhor pode falar um pouco sobre como essa geografia foi alterada ao longo de 2020 e 2021? Quais eram os países que forneciam, principalmente para a Thales, e agora de onde a empresa compra semicondutores? Isso ainda está mudando, né? A gente vai ver um movimento mais do Oriente para o Ocidente, né? Então países da Europa, Estados Unidos, Américas, né? Envolvendo muito nisso, então isso vai acontecer. Ainda o centro de gravidade ainda é muito Ásia, né? Então Taiwan, China, Hong Kong, mas agora, por exemplo, a gente já começa a ter fornecedores indianos, a gente já começa a ter alguns fornecedores europeus, ainda em escala baixa, ainda crescendo. Mas o caminho vai ser esse, vai ser do Oriente para o Ocidente. O senhor mencionou essa reorganização da cadeia global, alguns países estão investindo, né, estão saindo dessa tendência que foi até a pandemia de globalização das cadeias globais de fornecimento de produtos essenciais, estratégicos, e agora os países estão investindo nesses setores. O Brasil pretende lançar um plano nacional de semicondutores. Como o senhor avalia esse cenário? O Brasil pode se tornar um país competitivo nesse segmento? Acho que sim, né? O Brasil precisa se preparar para isso, né? Não é uma indústria simples, é uma indústria que demanda muito investimento, demanda mão de obra de altíssima, não é capacidade, mas de muita, é uma mão de obra muito avançada, né? Então o Brasil precisa desenvolver, primeiro trazer os talentos, reter os talentos, treiná-los. Não acredito que o Brasil vá ser um grande player mundial, até porque a gente tem uma demanda interna muito grande, né? A expectativa do governo é que a gente, depois dos investimentos feitos, a gente consiga ter mais ou menos ali 10% da nossa demanda, né? Então a demanda vai continuar aumentando, eu acho que o mundo vai se preparar melhor, o Brasil tem tudo para fazer isso, mas ainda vai ter que passar alguns passos aí de investimentos, de desenvolvimento, incentivo fiscal. A gente tem que ver agora o que vem nesse plano, para que de fato incentive os empresários, a indústria e os clientes e fornecedores a realmente fazerem esse processo aqui. O custo do Brasil é um problema? Eu não vejo como um problema. Eu acho que o custo ele é geral, né? O Brasil tem algumas características, precisa se preparar, assim como muitos países precisam. Isso não é um problema do Brasil, né? Acho que o mundo, como você falou, por muitos anos o mindset foi redução de custos, né? Então a escala ganhou e aí países no Oriente se especializaram e forneciam para o mundo todo. Nesse cenário pós-pandemia, o custo ele não navega mais sozinho, né? O mundo entendeu que existe o risco de single source, o risco de uma crise como a gente viveu, né? De dificuldades logísticas. Então o mundo agora está se preparando, né? O investimento, de novo, não vai ser de curto prazo, não vai ser barato, não é simples, mas eu acho que todos os países vão se posicionar, alguns investindo bilhões, outros investindo milhões, alguns um pouco mais prontos, alguns menos prontos, mas eu acho que o Brasil está no caminho. O 5G ele começou a operar aqui em Brasília em 6 de julho, mas a expansão da base de usuários deve se estender aí até 2029, é nesse ano que a tecnologia vai chegar aos municípios com 30 mil habitantes. A Thales projeta aumento de demanda para os chips de celular nesse período? Seguramente, não só para os chips. Obviamente a tecnologia quando muda, ela demanda chips novos, aí a gente está falando dos SIM cards nos nossos celulares, né? Mas também tem toda a parte de instalação de antenas, de hubs, isso tudo vai demandar chips. E o que a gente vê também nesse mercado, ele vai carregar junto as demandas de cibersegurança, por exemplo, né? A tecnologia 5G,
ela traz uma quantidade de banda maior, ela traz uma latência menor, né? A latência é o tempo de demora entre o comando e a resposta, né? E obviamente quando você começa a ter mais banda, menos latência e menos custo, muito mais coisas e pessoas vão estar conectadas, né? E então vai ter muito mais fluxo de informação. E vai ser necessário a gente garantir a segurança dessa informação, então entra a criptografia, só que muitas soluções de criptografia hoje, elas devolvem para a rede uma latência que o 5G tira. E aí eu acho que é interessante para a Thales, porque a gente tem soluções que elas são transparentes com relação à latência. Então a gente vê um aumento enorme de demanda em cibersegurança. E aí, como eu falei também, né, você tem a informação fluindo e segura, muitas pessoas e muitos equipamentos que a gente chama de M2M, né, machine to machine, vão estar conectados. Então eu acho que, e aí obviamente, muitos dados transmitidos, demanda para Big Data, demanda para inteligência artificial. Então acho que a gente vai ver um mundo bastante diferente em 5 anos. Quais são as fábricas da Thales no Brasil, onde elas estão localizadas e elas atendem a toda a demanda nacional? A gente tem 3 fábricas no Brasil hoje, né? 2 fábricas que a gente chama de ciclos curtos, né? Fabricam milhões de unidades. Então, em Curitiba, na verdade em Pinhais, nós temos a fábrica que fabrica os chips e os cartões, né? Sejam cartões bancários, SIM cards e identidades digitais, que o Brasil ainda usa pouco, mas a gente exporta já para muitos países. Em Barueri, os cartões bancários são personalizados, então é onde um cartão que saiu do nosso banco, né, sem o nosso nome, sem os nossos dados, vai receber os nossos nomes e nossos dados e de lá vem para nossas casas, né? E a gente tem a fábrica também em São Bernardo, que é o que a gente chama de ciclos longos. Então é uma fábrica onde a gente produz poucas unidades de equipamentos que demoram mais tempo para serem produzidos, né? Então, radares, equipamentos sonares, guerra eletrônica, equipamentos espaciais. Você imagina que são equipamentos de valor agregado maior, que a gente produz poucas unidades por ano, enquanto em Barueri e Curitiba, por exemplo, a gente produz 60, 70, 80 milhões de unidades de cartões por ano. Há uma estimativa de aumento de demanda nesse período até? Sim, a gente já vem crescendo bastante, né, nos últimos anos. Esse ano a gente deve ter um crescimento ainda maior, estimo aí acima de 20, 30%. Para o ano que vem a gente começa a ver um platô, né? Obviamente as tecnologias de chip elas entram numa estabilidade, como a gente falou agora há pouco. O fornecimento de chip volta a normalizar um pouco. O sistema bancário brasileiro, que sofreu uma alteração muito grande, né, passando pro cartão com contato para o cartão sem contato, né? A gente já vê hoje o mercado, já muita gente com esse tipo de cartão. Existe agora também uma tendência muito forte para o cartão ecológico, e a gente tem uma posição de liderança nesse mercado. Mas aí eu acho que o mercado ele deve começar a migrar um pouco mais do bancário para o comunicação, né? Quando vão entrar de fato os 5Gs ligando pessoas e coisas. Então acho que a gente prevê ali um 23 mais ou menos no mesmo nível que 22, e depois de 24 para frente isso voltar a crescer, mas aí com CG, um centro de gravidade, um pouco mais em comunicação e um pouco menos em sistemas bancários. Acompanhando o cronograma 5G da Anatel. Exatamente. Exatamente. Falando em 5G, recentemente a Thales anunciou uma parceria com a Ericsson e a Qualcomm para implementar a rede 5G por meio de satélites não geoestacionários. Pode explicar a quem nos assiste o que são esses satélites e como essas redes funcionarão? Posso sim. Bom, primeiro você falou satélite geoestacionário, né? Então é importante entender que o geoestacionário ele fica estacionário com relação ao planeta, né? Então ele está, por exemplo, o SGDC, que é um satélite fabricado por nós e lançado em 2017, que completou 5 anos agora, ele fica a 36 mil quilômetros de distância da Terra, parado, ele gira junto com a Terra, olhando sempre o Brasil, né? É uma tecnologia diferente dos satélites que a gente anunciou essa parceria essa semana com a Qualcomm e a Ericsson. Esses são satélites de órbita mais baixa, e eles ficam orbitando, então eles circulam a Terra, e é por isso que o número de satélites precisa ser maior, para que você não deixe de ter a cobertura quando um satélite está numa posição diferente daquela que ilumina, vamos dizer assim, o seu país, né? É uma tendência mundial, né? Hoje os satélites geoestacionários eles já
entregam a conectividade, né? Só que a gente ainda fala de 4G. Lembrando que quando o SDC foi lançado, a gente estava migrando do 3G para o 4G, agora está migrando do 4G para o 5G, já falando em 6G, né? E aí vem sempre essa discussão. O satélite geoestacionário ele ainda é realidade, ele continua sendo vamos dizer assim, um vetor importante, né, de conectividade, mas vem também agora essa solução dos satélites não geoestacionários, de órbita baixa. Basicamente o conceito é o mesmo, né? Ele recebe informação e ele rebate para uma outra estação, né? E principalmente países como o Brasil, que tem uma extensão muito grande e muitas pessoas vivendo em áreas onde não é muitas vezes economicamente viável para uma operadora de telefonia, né? Instalar uma antena, levar energia até lá. Então o satélite ele é importante para poder levar a internet a todos, né? Então se a gente olhar os números do SCDC, em 5 anos mais de 15 mil pontos foram instalados em mais de 3 mil cidades, 3 mil municípios, né? Levando a internet a 10 mil escolas, que dá um total entre 9 e 10 milhões de pessoas beneficiadas, que não tinham acesso à internet, né? O Brasil, nós somos aí 150 milhões de pessoas com acesso à internet, mas 50 milhões ainda não tem. Então a importância do satélite é essa, seja geoestacionário, seja agora essa tecnologia que a gente traz junto com a Ericsson e com a Qualcomm. Como funcionarão essas redes? A intenção é que sejam redes privativas para aplicações para o governo, para empresas, ou que sejam redes neutras que vão ser usadas pelas... As duas aplicações são válidas, né? Você pode ter esses satélites vendendo serviço, né? Vendendo banda para o que a gente chama de MNOs, né? Que são as empresas que trabalham com conectividade, e aí eles vendendo as bandas e redes para os clientes. Ou você pode ter clientes como o governo, como siderúrgicas, como empresas agrícolas, como mineradoras, que querem ter suas redes próprias, né? Seja por motivo de segurança, ou por motivo de escala, ou porque naquela região especificamente para a operadora não é interessante ter as antenas, né? Ter toda aquela infraestrutura. Então, seja ela privada ou pública, elas podem usar essa tecnologia. A gente está vendo aí uma corrida para lançar satélites não geoestacionários, né? Starlink, própria Amazon também tem projetos nesse sentido. Esse tipo de satélite ele é bem regulamentado pelo IT, a União Internacional de Telecomunicações? Faltam normas? Como está esse cenário? Não, se a gente pensar, por exemplo, Starlink são mais de 4 mil satélites já em órbita, né? Então existe um controle grande, uma regulamentação bastante forte. Essa discussão ela veio porque alguns anos atrás, quando alguém olhava um satélite como SDC de novo, né, um satélite de quase 6 toneladas, que foi lançado há 5 anos atrás, foi comprado há 9 anos atrás e tem uma vida de 15 anos. Então, por muito tempo as pessoas avaliaram o seguinte, até como a tecnologia muda rápido demais, vale a pena ter um satélite muito grande com uma vida mais longa, que provavelmente vai estar defasado tecnologicamente em 5 ou 10 anos, né? Ou vale a pena para satélites menores, com vida menor, mas que morrem mais rápido, né? Então aí vieram essas duas soluções. A novidade que tem agora no mercado, e a gente tem uma certa liderança nesse mercado, é que mesmo os satélites maiores ganharam uma característica que a gente chama de flexibilidade, né? Então se a gente pensar no SDC-1, ele foi pensado por um escopo, com demanda, com estimativas de demanda em várias regiões do país, né? Com as bandas muito bem definidas, e ele foi projetado, lançado e está operando assim. Está operando bem, está bacana. Mas vamos supor que no seu planejamento, o cliente imaginou que o Acre fosse consumir 1 giga e que São Paulo fosse consumir 10 gigas, né? Só que em São Paulo a rede de fibra ótica veio e de repente São Paulo não tem mais aquela demanda de 10 GB, ou seja, poderia doar ou emprestar banda para o Acre, que pode ser que precise de mais, né? No satélite convencional isso não era possível. Hoje existe a tecnologia de flexibilidade, então hoje você consegue lançar um satélite geoestacionário totalmente flexível, de forma que facilita muito para as operadoras e para os clientes a previsão de demanda, né? Se eles errarem a demanda, porque é muito difícil acertar uma demanda com 15 anos para frente, né? Se errarem a demanda ou precisar trocar uma banda, porque agora a banda KA está sendo usada para alguma outra coisa, ou a banda X vai ser usada para alguma outra coisa. Essa flexibilidade te permite mudar o satélite em órbita.
né? Então isso é muito interessante. Então isso trouxe de volta o satélite geoestacionário para o mercado com muita força, porque ele dá uma coisa que os demais não dão, que é a escala. E quando você tem escala, você tem custo, né? Então, de novo, eu acho que é um mercado que serve para os dois, né? Vai ter demanda para geoestacionário, vai ter demanda para satélites de órbita baixa. Eu vejo isso muito bem regulamentado hoje, eu não vejo hoje problema de regulamentação. Existem sempre discussões de banda, né, de interferência com aeroportos ou não, com aviões ou não, mas isso tudo está sendo tratado mundialmente por todas as entidades técnicas responsáveis. Há também a questão do lixo espacial. Tem também. E já tem, inclusive, empresas vindo com soluções, né? Não sei se as pessoas sabem, o satélite ele tem a vida dele, e quando ele está próximo da vida dele, existe vamos dizer assim, um combustível residual que é guardado para que dê um impulso no satélite e ele vá, né? Vai embora na imensidão do espaço. Mas, obviamente, quando você fala dos satélites geoestacionários já em posições fixas e de empresas colocando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 satélites e esse satélite girando, você imagina o que acontece, né? A gente já teve casos de clientes fazerem movimentações nos seus satélites e aí consome combustível que não estava previsto para ter que desviar de um eventual lixo espacial que poderia atrapalhar ou até interromper a vida daquele satélite. Então isso é sim, de fato, um problema, mas que também já está sendo tratado, né? Já tem empresas aí avaliando uma forma de recolher ou de destruir. Ontem eu acho que eu li uma matéria que fala também sobre uma nova forma de lixo da estação aeroespacial, que eles colocam num saco, esse saco queima na atmosfera, então tem aí tecnologias já vindo para resolver esse tipo de coisa também. A Thales também tem contratos com o governo brasileiro para fornecimento de satélites de pesquisa aeroespacial. Como tem sido a demanda para esses serviços? Eles foram prejudicados por cortes no orçamento? A gente participou ativamente, né, dos satélites CBERS, que é o satélite sino-brasileiro de observação, né? Nós temos mais de 15 equipamentos instalados nesses satélites. E aí vale a dizer que esses equipamentos foram desenvolvidos e fabricados por nós no Brasil, na Omnis, que é a nossa subsidiária, e a gente também tem uma participação grande no Amazônia 1, que é um satélite 100% brasileiro, foi lançado acho que em fevereiro do ano passado, né? Obviamente, os programas espaciais brasileiros vinham avançando, né, uma certa velocidade. A pandemia trouxe um cenário de priorização, né? Eu acho que não foi só no Brasil, o mundo precisou repriorizar um pouco aí os investimentos e orçamentos, mas a gente vê que isso deve voltar, né? Já vemos, por exemplo, agora chamamentos da FINEP para projetos com apoio, temos falado com o Telebrás, temos falado com outras empresas, a gente vê que isso deve voltar a aquecer depois que eu acho que esse período agora, né, entre crise, pós-crise, pandemia, vai arrefecer um pouco, então isso deve voltar. Mas acho que o Brasil está caminhando. A gente, por exemplo, o programa SDC, a nossa proposta foi selecionada e um dos grandes atrativos dele foi a transferência de tecnologia. Então nós tivemos mais de 40 engenheiros brasileiros na França recebendo tecnologia, 5 empresas brasileiras receberam tecnologia também, uma foi rápida o suficiente para receber tecnologia, fabricar um componente que já está no satélite. Então a gente quer fazer isso mais e o governo tem trabalhado também nesse sentido. Uhum. A empresa também fornece para os países do Cone Sul a partir de suas fábricas no Brasil. Como as recentes restrições a importações da Argentina têm afetado a Thales? A gente explora bastante a América Latina através do Brasil, né? Não só o Cone Sul, mas Bolívia, Colômbia, México, Equador. A gente assinou agora um contrato com o Chile, né? Foi anunciado há pouco tempo atrás, um contrato de um radar, uma estação radar. É a primeira estação radar 100% sustentável no mundo. Ela vai ser, né, abastecida com energia solar 100% do tempo. Então no Chile está avançando bem. A Argentina está passando por um momento agora um pouco mais complicado economicamente, mas a gente discute com eles modernizações de radares. O radar do aeroporto de E6 é nosso. A gente já discutiu até parceria de satélite com eles no passado, com o AirSat. Então a gente não está sentindo ainda esse problema de restrição de importação ou não, porque não estamos na fase de importação e exportação, né? A gente fornece para a Argentina cartões bancários, a gente fornece para a Argentina cartões telefônicos,
Nesse sentido, as coisas estão passando bem, mas nos assuntos aí voltados à defesa, espaço, a gente está avançando, mas não no momento agora de sentir algum impacto dessas imposições de importação e exportação. Mas a situação na Argentina é uma preocupação a médio e longo prazo? A gente acompanha sempre a situação política dos países, né? É difícil do Brasil avaliar se a Argentina se a situação é preocupante ou não, né? A gente acompanha, de longe temos uma equipe grande na Argentina, mais de 100 pessoas na Argentina hoje, mas assim como eu sou o diretor-geral da Thales no Brasil, nós temos um diretor-geral do Cone Sul, né? Então ele está acompanhando isso mais de perto do que eu. Confesso que eu não tenho subsídios suficientes para te dar mais detalhe. E no Brasil, a inflação e os juros altos, como isso tem impactado a Thales? Isso tem impactado, acho que geral, né? Acho que a gente está lendo a inflação. O Brasil agora, fechamos aí os últimos 12 meses com 11,7%, a expectativa é que agora arrefeça um pouco, que até o final do ano a gente fique entre 7%, 8%, 9%. Mas os Estados Unidos aumentou ontem, ela anunciou ontem uma expectativa de aumento de inflação, agora estão falando em 9%, a Europa está falando em 6%, 7%, 8% também, então esse é um problema mundial, né? Isso obviamente afeta negócios, os países em geral precisam elevar a taxa de juros para segurar um pouco a inflação. Junto disso, né, vem combustível, vem uma pressão por oferta, a demanda querendo, né, aumentar e a oferta segurando. Então a gente sente, mas a gente tem conseguido. Bom, os nossos contratos com o governo, todos eles são protegidos por cláusulas de aumento de inflação, né? O Brasil vive a realidade de inflação há muitos anos. Alguns anos maiores, outros menores, mas a gente sabe viver com isso. E muitos dos nossos contratos com os nossos clientes privados, B2B, a gente tem conseguido também renegociar valores, né? Então é um cenário, não é confortável, né? Acho que o mundo inteiro está sentindo isso, mas a gente acredita que no Brasil a gente está um pouco melhor preparado do que outros países, porque a gente já vinha desse histórico de inflação, né? Quando a gente conversa com colegas americanos ou com colegas europeus, que até então tinha uma inflação de 1% ao ano e de repente se vem com 8%, 9%, eles estão em uma situação um pouco mais complicada que a gente. Como estão as estimativas internas da Thales? Esse cenário deve se estender até quando? O ano que vem deve arrefecer um pouco mais, né? Até por uma desaceleração econômica. A gente acompanha os analistas, né? Sejam eles financeiros, bancos, clientes, eu tenho conversado com muita gente sobre isso, né? A gente vê que 2023 não vai ser um ano fácil ainda, mas deve ser um ano melhor que 2022 em termos de inflação, né? A gente não consegue ter 2 anos de inflação desse tamanho. E também com o retorno de demanda e de oferta, isso deve melhorar. Obviamente, tem um aspecto do cenário que a gente não controla, que é a situação Ucrânia e Rússia, né? Isso tem afetado, obviamente, afeta a energia, afeta o petróleo, afeta alimento, né? Esses países produzem trigo, produzem uma série de subsídios para a indústria do agronegócio, então é difícil para a gente fazer uma previsão sem entender o que vai acontecer lá. E eu acho muito difícil a gente entender o que vai acontecer lá, né? É um conflito que ninguém esperava, ninguém acreditava que fosse acontecer, mas está aí, a gente já passou de 100 dias de conflito e isso está refletindo diretamente no mundo todo, né? Tem um cenário de 2 anos de crise pandêmica, né, seguido de um conflito, realmente acho que é uma coisa que eu não lembro do mundo ter vivido isso antes. Falando agora sobre segurança digital, nesses aí quase 4 anos de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o mercado tem se comportado e qual a sua avaliação em relação à demanda durante esse período? Isso é um bom ponto, Laís. A LGPD veio, né, agora acho que muita força, as empresas estão começando cada vez mais a entender a importância, né, da proteção de dados. A lei ela é dura, como tem que ser, né, ela penaliza, né, a empresa ou a entidade que tem seus dados vazados, porque nós, usuários, queremos ter nossos dados protegidos, né? Mas é interessante, a gente lançou uma pesquisa esse ano e alguns números elas ainda chamam a atenção, né? 45% das empresas nos últimos 12 meses ou sofreram um problema de invasão de dados ou não passaram em algum requisito de auditoria, né? Não quer dizer que 50% das empresas quase sofreram um ataque, né? Mas
muitas delas, se fossem atacadas, teriam problema, né? Metade das pessoas entrevistadas, dos CIOs ou dos CEOs, né, relataram realmente que o assunto criptografia, proteção de chave está na agenda deles, mas o interessante é que cerca de 10% só mencionaram que tem seus dados, tem entre 80% e 100% dos seus dados criptografados na rede, né? Então, assim, as empresas começaram a entender. Eu acho que isso hoje já não é mais um assunto só do CIO, ele é um assunto já de CEO e de conselho. E eu acho que isso vai começar a pegar mais força agora. A gente sente isso na Thales muito forte, né? É uma área que a gente tem crescido muito. Crescimento de dois dígitos, em alguns anos, 3 dígitos de um ano para o outro. E é interessante que, assim, os custos do problema são muito maiores do que os investimentos feitos para resolvê-lo, né? A gente ainda, quando pensa em cibersegurança, imagina que são investimentos super vultuosos, né? Não é isso, né? Os investimentos, eles são super razoáveis, e se comparados com as multas e com as penalidades que uma empresa tem, né? Se ela tiver um vazamento de dados, elas são ínfimos, porque além da multa ser enorme, você, de acordo com a lei, a empresa que tiver esse problema, ela não pode usar aqueles dados por 2 anos. Como é que uma empresa faz sem poder usar os dados dos usuários dela por 2 anos, né? Então é muito complicado. E eu acho que, assim, a gente vê um momento de consolidação da indústria e amadurecimento. Hoje muito mais pessoas sabem o que é a cibersegurança, se preocupam com isso, né? E obviamente que a transformação digital acelerada que a pandemia trouxe também levantou um pouco mais a importância desse assunto, né? Nós, queira ou não, quando você está dentro de uma empresa, um ambiente físico, com seu computador ligado no cabo de rede, que está dentro do servidor, é muito menos complicado de você proteger, né, do que quando você tem 1000 pessoas conectadas, cada uma numa rede de internet, umas mais seguras, outras menos seguras, usando VPN, com muita coisa na nuvem, né? Então, o cenário ele é complexo, mas a tecnologia existe. A gente tem uma tecnologia muito interessante que a gente chama de criptografia transparente, né? Ela não rouba banda, ela não afeta a parte de velocidade, então a gente tem conseguido fazer bons negócios nessa área. Recentemente o governo transformou a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em autarquia. Significa que agora ela vai ter um poder sancionador, Exatamente. Vai poder aplicar multas e demais penalidades. Isso pode ter algum efeito sobre a demanda da indústria em relação a serviços de cibersegurança? Seguramente. Obviamente, a lei ela já foi aprovada há alguns anos, né, mas ela ainda não estava vigente. Então, deu um tempo para as empresas se prepararem. Com a vigência da lei, as empresas passaram a ter um pouco mais de preocupação, porque, obviamente, o problema está aqui na minha frente, né? Se eu tiver algum problema, eu posso ser multado. E agora, com esse movimento, é fato. Mas se uma empresa tiver um problema, ela vai ser multada. Então, isso vai fazer, sim, as empresas a se movimentarem no caminho da cibersegurança. E como eu falei, não é mais um assunto só do CIO, né? Um CEO, ele não quer ter a sua empresa vítima de um ataque cibernético, o conselho não quer, um grupo multinacional não quer, que alguma unidade sua em algum país seja aquela unidade que foi atacada. Então, eu acho que isso está, assim, na pauta da agenda hoje, entre os top 5 items de um CEO, de um conselho. Uhum. Por último, quais são as perspectivas da Thales para os negócios no Brasil? Quais os mercados que devem ganhar mais destaque nos próximos anos? A gente segue muito otimista, né? A nossa presença no Brasil vem de mais de 50 anos, sempre investindo, né? Investiu mais de 6 milhões de euros nos últimos anos no país, seja em centro de serviço aeronáutico e de aviônicos, seja em centro tecnológico espacial em São José dos Campos, em linha de radar secundário, em equipamentos para as nossas fábricas de cartões, né? Então a gente continua acreditando no país. O Brasil é um país de dimensões continentais, com demandas para todas as nossas unidades de negócio. Isso é interessante, né? O Brasil não é um país que compra um tipo de produto só, né? Tem países que compram muito transporte, outros compram muito satélite, outros compram muito segurança digital. No Brasil a gente tem negócio para tudo. E uma parceria muito grande também com as forças. Então a gente conseguiu ter um crescimento orgânico de 200% nos últimos 6 anos, triplicamos o tamanho da empresa organicamente, né?
Com a aquisição da Gemalto em 2021, obviamente foi uma aquisição global da empresa, nós crescemos muito no Brasil, hoje temos mais de 1.200 pessoas trabalhando. E a gente segue crescendo, acreditando, obviamente não dá mais para falar, né? A empresa cresceu tanto que não dá mais para falar em dobrar de tamanho, mas a nossa meta é manter um crescimento anual de 2 dígitos, né? Podendo chegar aí em 2026 com um crescimento próximo de 50%. Há mercados prioritários? Segurança digital, né, é um mercado muito grande. No Brasil é o 4º maior país da Thales no mundo nesse mercado, então a gente tem muita coisa aqui. Bancário, a gente falou bastante aqui do mercado de comunicação, né, isso vai trazer a internet das coisas, cibersegurança. A gente tem a liderança do mercado de radares brasileiro, então nós temos mais de 130 radares em operação no país e a gente quer focar, né, as pessoas também vão voltar a voar. E a gente já vê esse crescimento no mercado aeronáutico. Basicamente ali, esse espaço tem mercado, né? Temos hoje conversas com potenciais clientes, segurança digital tem espaço e defesa tem espaço. Ok. Chega ao final a edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Luciano Macaferri. Obrigado pela oportunidade, espero que eu tenha conseguido passar para você todas as informações que você precisar. E eu me coloco à disposição para a gente ter outros encontros como esse. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 14 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.